Hoje o assunto é um assunto muito delicado, extremamente importante, principalmente para as operações de varejo. Trata-se da questão da localização. E aqui eu trouxe o professor Maurício Andrade de Paula, que é professor da FIA, do núcleo do LabFim Provar, é também presidente do Comitê de Digital do IBEVAR e um grande parceiro nosso. Então, muito obrigado. Primeira coisa, muito obrigado, Maurício, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar aqui os seus conhecimentos com os nossos alunos aqui da USP. Eu que agradeço, professor, o convite. Aqui é uma honra poder participar aqui junto com você e com todos os alunos que nos assistem. Muito bom. Maurício, eu lembro que havia um livro de varejo que ele tinha um nome muito sugestivo. O nome era assim, Location, Location and Location. Por que localização é tão importante? E, dadas essas mudanças do cenário do mundo dos negócios, provocado pela pandemia ocorrida em 2020, continua sendo assim, realmente location, location, location? Então, vamos lá, né? Eu também gosto bastante desse livro, né? Ele é bastante provocativo aí já no título, e é uma verdade, né? Porque quando a gente está falando do lugar, né? E antes de 2020 a gente falava muito do lugar físico, né? O lugar físico é o que define o seu mercado, né? Então, uma vez que você fisicamente colocou uma loja numa posição geográfica, né? Num mapa, numa cidade, num bairro, numa rua, etc., né? Tudo isso vai fazer com que você defina ali qual que é o seu mercado e qual que é o seu potencial, né? De vendas, de ganhos, de atendimento, né? O quão conveniente você é ou não. Então, tem uma série aí de variáveis, né? Que, dada a localização, elas vão para todo sempre, né? Porque dificilmente você coloca uma loja nas costas e leva ela com você para o outro lado da rua, ou leva ela com você 2, 3 quadras para frente, né? Isso vai sempre exigir muito investimento, muito tempo, né? Das organizações. Então, é uma coisa interessante. E depois de 2020, né? Com 2020 aí como divisor de águas e agora a gente aqui já em 2021, chegando quase em 2022, o que a gente percebe é que a tal transformação digital, e vamos aqui de maneira muito simplista, né, colocar todo esse pacote de mudanças embaixo desse guarda-chuva, o que talvez tenha acontecido é que o título do livro agora vai ter que ser Location, 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 entre parênteses ao cubo, né? Porque a transformação digital trouxe mais um complicômetro. Né? E o complicômetro segue sendo físico, porque as pessoas falam que a transformação digital tem a ver com tecnologia, com a internet, com o e-commerce. É verdade até a página 2, né? Porque na página 3 você vai ver que o produto que a pessoa comprou, ele não se desmaterializa na indústria e se materializa na casa da pessoa. Tem toda uma questão logística, tem toda uma questão operacional que continua sendo muito importante. E as lojas, os pontos de presença física, são super importantes para garantir a hiperconveniência exigida atualmente pelos consumidores, que é justamente fazer, por exemplo, que um produto chegue em meia hora, 1 hora na casa do consumidor. Para que isso aconteça, esse produto vai ter que sair de uma loja, e essa loja provavelmente está do lado da casa desse consumidor, ou está muito próxima, né? Então, a localização agora antes, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em organizações de varejo atuando, né? Como uma espécie de diretor de expansão, vamos assim dizer, né? O responsável pela inteligência de localização das lojas. Eu tinha lá atrás uma preocupação que era muito física, né? Essa preocupação hoje, para quem trabalha com isso, certamente é uma preocupação digital agora, né? Eu tenho uma preocupação física assim, mas eu tenho que pensar também que esse meu ponto, né? Essa minha localização suporta toda uma estratégia digital da companhia e isso precisa ser levado em consideração também. Fora modelos, né? Agora a gente tem modelos de dark stores, dark sei lá o quê. Então a gente tem um monte de novidades também aqui nesse cenário que trazem aí oportunidades e desafios, como sempre. Deixa eu te falar uma coisa. Você mencionou essa questão, por exemplo, das dark stores. Uhum. Né? Explica um pouco o que é isso
que surgiu com a pandemia, não é? Principalmente a partir de 2020. E uma outra coisa interessante é saber o seguinte: você hoje você é gestor em uma empresa que produz sistemas, né? Mas o que um diretor de expansão olha efetivamente no que diz respeito a, vamos dizer assim, o vetor de crescimento de uma empresa de varejo? O que ele olha? Legal, então vamos lá, né? Respondendo a primeira parte da pergunta, quando a gente fala desse conceito do Dark, né? O Dark ele surgiu, ele não é um conceito novo, né? Globalmente falando, ele já existia, né? E antes ele existia basicamente como suporte logístico, né? Então e surgiu muito, né? Apoiado, por exemplo, no varejo de food service, né? No varejo alimentar de comida, né? Então as empresas abriam dark kitchens, né, que a gente chamava. Então você não tinha um restaurante que atendia as pessoas, mas você tinha uma dark kitchen, e essa dark kitchen então poderia atender consumidores que pedem por delivery, etc. Então eu tenho um restaurante na cidade, mas a minha marca cobre a cidade toda. Como? Através de dark kitchens que podem estar distribuídas aí pelas regiões, pelos bairros. Eu tenho o restaurante que atende o público, que pode estar lá num bairro diferenciado, numa localização que eu entendo como uma localização significativa para a minha marca, né, para o meu estabelecimento, mas eu uso esse conceito do Dark como aquele ponto que não atende o cliente presencialmente. Ele serve única e exclusivamente como suporte processual, como uma unidade de logística avançada, para poder fazer com que o alimento, o produto, o que quer que seja, chegue na casa desse consumidor na melhor condição possível. No caso de comida, como a gente quer que ela chegue quente, né, que ela chegue de maneira apropriada para o consumo, então estar próximo é condição, né, não dá para ser diferente. No caso do varejo de outros produtos, né, de eletro, de livros, de produtos alimentares como supermercado, etc., o que começa a acontecer é que a exigência do consumidor está dizendo que, cara, eu quero isso em meia hora, em 1 hora, em 2 horas. Então, para cumprir essa demanda do consumidor de rápido atendimento, as empresas estão entendendo que ter essas dark operations, né, uma dark store, uma dark qualquer coisa, ajuda, porque aí eu tenho uma operação física que não atende o público presencialmente, mas que serve ali como uma unidade de logística avançada para fazer esse trabalho de ter essa mercadoria próxima do consumidor, né? E aí eu só transfiro essa mercadoria da minha posição dark para casa desse cliente. E aí, obviamente, a gente tem hoje todo um aparato tecnológico, né? Seja para adivinhar as demandas do consumidor ou para tratar demandas que são mais recorrentes, né? E aí eu mantenho os produtos perto da casa do cliente. Então, como é que eu defino que produtos ficam aonde? E aí, hoje em dia, tem toda uma lógica aí, usando a inteligência artificial, usando uma série de artefatos aí, produtos tecnológicos que ajudam as companhias a tomar essas decisões e a fazer com que isso tenha um menor custo, né? E todo o processo possa ser feito no menor tempo e atendendo aí da melhor forma aos consumidores. Isso é a primeira parte aqui da nossa resposta. A segunda parte, né, quando a gente olha as preocupações de um diretor atualmente de expansão, né, eu diria para você que a palavra que sintetiza isso é pesadelo, né? Primeiro. Talvez a segunda, também com P, é pluralidade, né? Então, hoje, o pensamento de um diretor de expansão ele tem que ser muito plural. Né? E por que isso? Porque hoje, quando a gente está falando de um ponto, como eu falei há pouco, né? Esse ponto tem que cumprir a sua função de loja física, né? Então, tem que dar a experiência, né? Tem que permitir a experiência necessária lá com os produtos, com os serviços da marca, etc., tem que estar numa posição onde a sua área de influência, né, onde a quantidade de pessoas ali que você captura, seja por questões de que as pessoas moram perto ou trabalham perto, ou é uma área de passagem de muita gente, então você tem ali uma série de vetores, né, sejam de domicílio, de trabalho ou de passagem, que você tem que levar em consideração e somar esses fatores para encontrar ali a melhor posição geográfica, né? E somado a isso agora, a gente tem, por exemplo, preocupações como o ESG, né? Então, quando a gente pensa nessas questões, hoje as lojas têm que ser, por exemplo, sustentáveis, ou tem que ter toda uma pegada de ecológica, né? Ou coisas nessa linha. Então, até isso hoje é uma preocupação desses gestores. É só a gente olhar agora, por exemplo, as últimas lojas aí que foram lançadas
por marcas como uma Renner, como uma Riachuelo, né, pegando aqui o varejo de moda, e a gente vai observar, né, são lojas que têm um tamanho diferente, uma construção completamente diferente, uma experiência diferente, né? A C&A acabou de lançar uma hoje também, que tem uma pegada completamente diferente, muito ligada, né, em questões digitais e não digitais, né? E com uma preocupação muito grande com questões de sustentabilidade, de economia circular. Então, cada vez mais a gente tem tópicos aqui, conceitos, itens, né, que vão sendo adicionados aqui às preocupações de expansão dos negócios das empresas de varejo, e isso, obviamente, tem que entrar ali de alguma maneira na agenda desses diretores. Então, eles vão aumentando ali o seu escopo de preocupações para poder realmente determinar como essa empresa vai crescer dentro desse universo aqui, né, que a gente chama de Brasil. Deixa eu inverter a questão agora, que é a seguinte: o varejo, uma das características, né, porque essa questão, quando falamos de expansão, nós estamos sempre pensando em grandes organizações, mas o varejo também tem muitos pequenos e médios negócios espalhados por esse país. Não é? Muito bem. E vamos inverter o raciocínio. Vamos supor que um pequeno varejista ele tenha um lugar. Ele já tem o lugar. Tá? Legal. Esses modelos de localização ajudariam, e de que modo eventualmente poderiam ajudar, a esse varejista pequeno definir o que ele vai fazer com aquele ponto? Sem dúvida, né? O raciocínio contrário aqui ele também é verdadeiro, né? Então, se eu não parto do princípio da lousa em branco, né, em que eu quero buscar, né, num mapa ou numa cidade, por exemplo, ou num estado, o melhor lugar para eu existir, né? Se eu já tenho esse lugar, e como você bem lembrou, né, o varejo no Brasil não é uma indústria concentrada, a gente tem uma baixíssima concentração do varejo no geral, né? O varejo de bairro, o pequeno varejo, ele cumpre aí uma função muito importante na economia do Brasil e nos negócios aí de todas as cidades aqui do país. Então, quando a gente pensa ao contrário, né, e isso acontece aí com os microempreendedores, às vezes eu vou começar um negócio na garagem da minha casa, né? Pô, legal, é a garagem da minha casa, mas aqui o meu bairro... Aliás, tem negócios muito bem-sucedidos que começaram em garagem, né? Muitos, exato, muitos, né? As garagens, há muitas garagens abençoadas, né? Assim, na história do varejo. É verdade. É um bom ponto. E quando a gente pensa ao contrário, né? Sem dúvida, o modelo, né? Os modelos de localização, eles podem me ajudar sim, porque se eu já tenho uma posição e eu quero entender o que eu tenho à minha volta, né? O que eu posso fazer, aí você vai começar a analisar. Então, sei lá, se eu pensar num negócio cuja área de influência é bastante pequena, né? Eu consigo atender, sei lá, num raio de 500 metros, 1 quilômetro ali do meu ponto, eu posso começar a entender o que eu tenho dentro desse 1 quilômetro, por exemplo, né? Então, que outros negócios já estão estabelecidos aqui, que tipo de famílias, né, eu tenho, qual é o perfil dessas famílias, a renda média domiciliar. Então, eu posso, por exemplo, me apoiar em uma série de dados que são disponíveis aqui, né, através das bases lá do IBGE, por exemplo, e são públicos, e posso começar a entender o que acontece dentro desse meu microambiente, né, que é efetivamente o meu mercado. E aí eu posso tomar uma decisão, olha, eu percebo que falta aqui uma determinada operação, que falta aqui, né, existe uma demanda, ou entende-se que há uma demanda por um determinado serviço e não há, né, um cabeleireiro, não há um salão de tatuagem, não há uma empresa qualquer aqui de serviços e manutenção, e de repente eu posso, então, começar a explorar esse gap aí, né, essa falta entendida aqui nesse micromercado, e posso começar a atuar nisso. Se eu pensar em negócios cuja área de influência começa a ser mais ampla, de 3 quilômetros, de 5 quilômetros, sei lá, né? E aí cada negócio tem a sua característica, a mesma coisa, quer dizer, o que diferencia é que eu vou aumentar a minha área aqui de influência, a minha área de estudo, então meu microambiente, né? Meu micromercado, ele é maior, mas o exercício é o mesmo. Vamos olhar para esse micromercado, entender o que já existe, o que não existe, quais são as demandas, quais são as necessidades, e a partir daí tomar as decisões mais adequadas, né, de que negócio deveria ser explorado. Infelizmente, não é muito o que os microempreendedores fazem, né? Eles acabam tendo uma ideia, às vezes, fixa, né? Dada a sua especialidade, dado o seu conhecimento, e buscam fazer aquilo. E aí acontecem fenômenos que a gente cansa de ver, né? Eu moro aqui em São Paulo, no meu bairro isso acontece muito, você tem, sei lá, num raio aqui de 1 quilômetro, eu devo ter pelo menos 25 salões de cabeleireiro, né?
Então, é muito salão de cabeleireiro, né? Não tem tanta cabeça assim morando aqui na minha região, né? Para a gente pensar que tem tanto penteado para ser feito, tanto cabelo para ser cortado. Eu espero que. Eu tenho a impressão que você não mora aqui no Morumbi, porque se for Não. aqui no Morumbi depender de mim, eles não vão ter sucesso. Né? Eu moro no extremo oposto do Morumbi, né? Eu estou na zona norte de São Paulo, aqui em Santana. Mas deixa eu te dizer o seguinte: vamos supor que você fosse abrir um negócio, como você está mencionando. Hoje, quais são as fontes de informação que estão disponíveis e que um pequeno empreendedor deveria recorrer no sentido de levantar informações gerais sobre aquele mercado? Nós sabemos que existem as pesquisas do IBGE, né, os dados das micro-regiões. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro. Hoje, né, feliz ou infelizmente, né, a gente trata bastante disso em aula, dados não faltam, né? O problema, às vezes, é o excesso de dados, né? O excesso de fontes de informação que a gente tem. Hoje, né, uma pessoa, um empreendedor ou uma empreendedora que queira começar um trabalho desse, ela pode, por exemplo, se utilizar de ferramentas open source. Existe uma ferramenta, algumas ferramentas, né, que tratam, por exemplo, de mapas, né? Então eu posso pegar e construir mapas ou fazer análises geomercadológicas usando algum tipo de ferramental, e existem várias aí que são open source e que você pode usufruir delas, né? Você baixa na internet e pode usufruir delas, e a partir dessa base você começa a alimentá-las com bases georreferenciadas, por exemplo, as bases do IBGE, né, em que você tem lá todo o censo de 2010, né, infelizmente é uma base ainda antiga, estamos aí prestes a fazer o censo de novo, espero que ano que vem saia, mas você pode usá-la como referência, e claro, tem algumas atualizações aí que são estatisticamente feitas que podem ajudar a esse número não ser um número tão ruim assim, né, para você entender quantidade de população, renda média, demandas, né, por determinados tipos de produto e serviço. Então essa talvez seja a mais básica. Tem a POF também, não é? A pesquisa dos orçamentos familiares. Eu não sei quando foi a última. Não tem, mas você tem um monte delas ali que, de certa maneira, ajudam, né, a pegar aquela informação original lá de 2010 e tentar, de alguma maneira, trabalhá-la para ela se parecer um pouco mais com os nossos cenários aqui de 2021. Além disso, né, você pode, por exemplo, usar ferramentas que são disponíveis aí para todo mundo, por exemplo, um Google Maps, né? Então, o Google Maps, ele ajuda muito quando a gente quer mapear, por exemplo, negócios, né? E isso normalmente está muito atualizado, porque hoje em dia as pessoas têm uma preocupação de ter o telefone, de ter o endereço, de ter o cadastro ali direitinho, porque muitas pessoas procuram no Google, né, os seus produtos e serviços e colocam lá perto de mim, né? Então, já usam o próprio serviço de geolocalização do Google, né, de geoposicionamento, para cumprir essa tarefa de encontrar alguma coisa, um restaurante, alguma coisa de serviço, um supermercado, perto de onde elas estejam, né? Então, o Google Maps, ele tem uma quantidade de informações bastante significativa, né? E pode ser usado aí como base de referência. Uma outra fonte de informação que é muito bacana são as redes sociais, né? Então, quando você começa a procurar produtos e serviços nas redes sociais, você também hoje tem filtros e tem formas de encontrar coisas que estão próximas a você, né? As redes sociais também têm a capacidade aí de saber a sua localização, de te apontar, né, dentro do que ela tem ali de empresas cadastradas, o que você tem. E aí você pode entender também, a partir dos posts, dos comentários das pessoas, das avaliações, qual que é a demanda, né, por esse produto ou serviço, o que as pessoas acham desses produtos e serviços nessa região, que pode ser que você tenha muitos, mas essa qualidade desses produtos e serviços seja baixa. Então, você pode entrar nesse mercado, por exemplo, buscando explorar uma qualidade diferenciada dentro desse mercado ali que talvez esteja mal atendido. Então, a gente tem, sim, uma quantidade significativa aí de ferramentais, né, de ferramentas que podem ajudar um empreendedor nesse sentido. Mas acho que, de largada aqui, né, as que eu me lembro de cabeça são essas e que já trazem aí, já vão dar bastante trabalho. Hoje, no mercado, você tem muitas empresas que trabalham nessa área de geolocalização. Não é? Como é que elas trabalham? Quer dizer, elas têm um banco de dados imenso, informações todas lá colocadas. Como é que elas operam? Elas são basicamente empresas de informação, né?
Então, quando a gente pensa aí em empresas, né, uma Geofusion, uma Cognates, entre algumas aqui que a gente poderia citar desse mercado, né, são muitas, o que acaba acontecendo é exatamente isso, né? Você contrata essa empresa, você contrata em parte os dados dessa empresa, e aí você pode ter acesso a um sistema dessa empresa para poder já ter tudo isso trabalhado e arrumado e desenvolvido para que você possa apenas fazer a consulta. Então, se o empreendedor ou a empreendedora não quer ter o trabalho de buscar esses dados, de organizar esses dados, de trabalhar com esses dados para gerar sua fonte de conhecimento, ela pode alugar, digamos assim, porque hoje em dia tudo é as a service, né? Eu alugo esse conhecimento dessas empresas e posso usar, então, uma ferramenta de mapa ou alguma outra tabela, né? Acesso a esse banco de dados de alguma maneira para poder me ajudar nessas decisões. É um caminho. Se além desse serviço de consulta de conhecimento, eu também quiser um serviço de consultoria, normalmente essas empresas também fornecem. Então, elas vão ter lá estatísticos, geógrafos e uma série de perfis profissionais lá que vão ajudar o empreendedor ou a empresa a tomar a melhor decisão, né? A entender quais são ali os seus fatores críticos de sucesso e, baseado nesses fatores críticos, traduzi-los em variáveis geomercadológicas para poder apontar aonde a gente tem ali boas oportunidades, por exemplo, de expansão de lojas. Essa preocupação com a localização, faz sentido dizer que existem dois grandes níveis de preocupação, a macrolocalização e a microlocalização. Quer dizer, para uma rede de varejo, não é? Sem dúvida. Tem aí são aspectos complementares. Sem dúvida. Muitas vezes você pode, presumo, tá? Presumo, você faz uma excelente macrolocalização, não quer dizer, digamos, uma região. Essa macrolocalização, presumo, também pode se dar em vários níveis. Eu posso, desde uma macrolocalização, pensar no país, posso pensar no estado, posso pensar numa região, e a microlocalização seria a identificação exata do endereço. Mas, muitas vezes, você faz um trabalho muito bem feito de macrolocalização e você esquece que o ponto de ônibus é um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, e isso acaba afetando de uma forma muito significativa o negócio, não? Totalmente, né? Quando a gente começa a pensar, principalmente em empresas grandes, né? Que, como o senhor falou, eu começo a pensar num país, então em que país eu deveria estar ou em que países eu deveria estar da América Latina, né? E aí eu defini que o Brasil é um bom país, aí eu falo, tá bom, mas em que estados eu deveria estar? E aí eu defino São Paulo, e aí eu falo, tá bom, mas em que cidades de São Paulo eu deveria estar? E aí eu posso ter tirando, né, a grande São Paulo aqui, né, pegando o resto do estado, eu poderia ter uma definição lá de que eu quero cidades que tenham, sei lá, entre 300 mil e 500 mil habitantes. E aí você vai ter lá um conjunto de cidades. Então, de maneira macro, você determinou que você precisa ter um público ali, né, dentro da cidade, tal. Você tem uma macro decisão, mas quando você chega nessas cidades, olha essas cidades e vai definir efetivamente a sua microlocalização, ou seja, a sua localização exata, né? Isso é uma ciência, porque, como você bem colocou, o que normalmente a gente vê, eu já cansei de ver isso em várias marcas de varejo, né? Elas chegam nas cidades com a sua primeira, segunda loja, e aí fazem uma chegada ali apoteótica, né? Carro de som, lançamento, prefeito e tal, mas não necessariamente elas estão no lugar certo, né? Muitas e muitas vezes você pode estar apostando. Eu já vi redes de supermercado fazerem isso, né? Apostarem num eixo de crescimento, por exemplo, da cidade, onde você tem lá lançamentos residenciais de condomínios fechados, ou do que quer que seja, e aí você aposta nesse vetor de crescimento, mas o que acontece é que esses projetos, por alguma razão, se atrasam. E aí você passa a ter uma loja ali que é uma loja quase que fantasma, né? Porque ela fica no meio do nada com coisa nenhuma, ela não tem ainda aquele público definido ali residente, né? E para as pessoas que estão na cidade irem até esse subúrbio, né? É uma coisa que fica um pouco longe, é incômodo, né? Não é conveniente. Então, você acaba tendo lojas que demoram no seu processo de maturação justamente por causa disso, porque você tem que casar aqui uma série de acontecimentos aí dentro do espaço urbano, né, que não necessariamente obedecem a uma cronologia que já estava combinada.
Então, é um bom exemplo, né? Quando você tem ali, por exemplo, uma aposta no vetor de crescimento. O que normalmente a gente vê, né, que quando as lojas, aí, as grandes marcas, elas chegam nas cidades, normalmente o que elas fazem? Elas vão se colocar nos lugares mais tradicionais possíveis, né? Então, no centro da cidade, próximas a terminais muito movimentados de ônibus, né, ou de trem, ou de alguma coisa ali, em que você tenha realmente um grande fluxo de pessoas na maior quantidade de tempo possível quando a gente pensa na semana, né? Então, esse normalmente é a decisão aí por trás da expansão das grandes empresas. Eu te falei isso porque, há algum tempo atrás, o diretor de uma grande empresa de varejo me disse exatamente o seguinte: olha, fizemos tudo certinho e, na hora de escolher o lugar, escolhemos um lugar e percebemos que não tinha o volume que nós imaginávamos que tinha, que deveria ter, e felizmente apareceu um espaço, se eu não me engano, 200 metros para frente, e eles relocalizaram a loja e o resultado aumentou significativamente apenas pelo deslocamento de 100, 200 metros. Não, tinha uma máxima, né? Isso não necessariamente continua sendo válido agora em tempos de pandemia, em tempos de home office, etc., né? A lógica urbana das cidades aí mudou muito, mas antigamente a gente falava que um supermercado, por exemplo, né, ele sempre deveria estar, né? Porque muitos alunos me perguntam nos cursos, né? Professor, mas de que lado da avenida a loja deve estar, né? Então, no caso de um supermercado, o lado certo sempre era o lado da volta para casa, porque ninguém faz compra indo trabalhar, as pessoas faziam compra na volta para casa, né? Então, às vezes, você pegar a sua loja e atravessar a rua, né, com a sua loja, se fosse um supermercado, por exemplo, no passado, isso tinha uma diferença muito significativa, porque aí você estava nesse fluxo de volta para casa e isso tinha um valor, sim, muito, muito grande no modelo de sucesso dessas lojas. Hoje, como a gente tem agora, dependendo do bairro, da região, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem umas dinâmicas um pouco diferentes, né? Então, não necessariamente essa máxima segue sendo totalmente verdadeira, né? Ou tem o mesmo peso que já teve no passado. Hoje as pessoas, muitas estão trabalhando de casa, então o fator conveniência ele mudou um pouco, né? Antes você não colocaria uma loja, talvez, embrenhada no meio de um bairro residencial, porque isso limitaria ali muito o acesso. Hoje, talvez as marcas já estejam fazendo isso, porque é uma forma de ser conveniente para todo esse público que está em home office, né? E, óbvio, as lojas também podem ser hoje lojas menores, né? Muitos formatos aí foram inventados ao longo desse tempo. Mas isso é realmente muito relevante. Como eu disse, eu moro aqui no Morumbi, e tem a ponte do Morumbi. A questão de, acho que um ano atrás, um ano e meio atrás, o supermercado Bom Marché abriu uma loja muito legal, muito interessante, perto da ponte. Perto da ponte. Alguém chegou para mim e disse assim: olha, esse supermercado não vai para frente. Por quê? Porque não tem como voltar. A única maneira de voltar é pegar a marginal, dito e feito. O supermercado fechou. Porque é aquilo, né? A gente vê perto de casa e fala, nossa, que legal, mas tem não, essa coisa. Está bem localizado, está bem localizado, está bem localizado. Está no bairro certo. A operação é correta, é certa, um público diferenciado, sim. Só que, por uma questão, se ela tivesse um pouco para lá da ponte, haveria a possibilidade de retornar e talvez, muito provavelmente, teria sucesso. Deixa eu dizer uma pergunta. Existem modelos. Eu, por exemplo, quando nós estudávamos, tinha uma disciplina que era localização industrial. A localização industrial tinha os modelos de Weber, Van Thunen. Esses modelos de localização industrial, eles foram transplantados, eles são, de alguma forma, usados na localização de operações comerciais, ou hoje as modelagens são completamente diferentes, tem modelos bastante distintos. O modelo de Weber, basicamente, aquele modelo das forças, não é? E do baricentro dessas forças apontando para uma certa direção. Por exemplo, mais um aspecto interessante aqui, né? A fábrica da Cosipa aqui, a Cosipa foi instalada no lugar onde
aplicou-se o modelo de localização industrial. Supôs-se que seria muito bem localizado, só que não fizeram a conta correta, porque para localizar a Cozipa no lugar que está localizado, tiveram que gastar um dinheiro muito grande, porque ali era uma área de pântano, e isso não foi considerado. Aí a questão foi uma questão depois mais de Veja, engenharia, vamos assim dizer. Mas o modelo não considerou, né? Quer dizer, o modelo, qualquer modelo é sempre uma simplificação da realidade. É preciso sempre utilizar o bom senso e outras informações. Mas a pergunta esses modelos de localização industrial, de alguma forma, estão presentes nessas modelagens ou não? Eu entendo que sim, né? Eu acho que a gente tem, né, talvez outros modelos hoje que a gente acabe utilizando um pouco mais, mas eu acho que, de certa forma, esses conceitos, né, a gente acaba bebendo sempre dessas fontes, né, principalmente conceitualmente falando, para entender essas forças, entender como ele busca analisar esse mercado, o que é que ele faz, etc., né? Quando a gente pensa que mais orientado para o varejo, né, existem alguns modelos espaciais aí de mercado que são modelos consagrados, né? Alguns academicamente, alguns mercadologicamente falando. Então, quando a gente pensa lá nos polígonos de Voronoi, quando a gente pensa em modelos como do Rayleigh ou do Ruff, né? Então, a gente tem aqui algumas matemáticas ou alguns modelos que a gente traz aqui para a mesa, né? Quando a gente está pensando em como a gente faz isso, né? E aí esses modelos podem ser modelos mais orientados, por exemplo, por uma questão acadêmica, né? Por algo como o ponto central. Então você determina lá que você tem um bairro, uma cidade, algo que realmente seja muito diferente do entorno, e aí você tem essa super força e você vai determinando as coisas em função dessa super força, né? De demanda, ou de população, ou de facilidade logística, e aí a gente pode ter N variáveis aí. Ou você vem para modelos determinísticos, né? Como no caso ali do Rayleigh e ou do Ruff, que é probabilístico, né? Então você determina ali outras variáveis ou traz mais variáveis para cima da mesa. E aí o que eu acho, né, quando a gente chega nos dias de hoje, e aí dado todo o poder que a gente tem disponível de processamento, de memória, e os custos dessas coisas caindo muito, né, nos últimos anos, o que acaba acontecendo é que a gente bebe dessas fontes todas, aprende com essas fontes, entende esses modelos teóricos, e acaba criando novos modelos a partir desses modelos teóricos. Né? Então, a gente traz para a mesa um book de variáveis, que pode ser um book de variáveis absolutamente maior. Né? Eu me lembro, no passado, aí a gente usava uma série de características, além das características da própria demanda da região, população, renda e etc., né? Concorrência. A gente também usava, quando determinava as microlocalizações, potencial de vagas, potencial de metro quadrado de venda, né? Toda essa questão urbanística, né? De saindo de determinados pontos, o quão fácil ou difícil é chegar ou sair desse ponto. Então, você tinha ali uma série de variáveis. Eu me lembro que, sei lá, um pouco antes de eu sair, a gente estava quase batendo a casa de 500 variáveis, né? Isso já envolvia produto, envolvia um monte de coisas, e eu podia colocar essas variáveis dentro dos meus modelos, e aí o meu modelo ia me dar, por exemplo, né? Eu tinha um modelo que me dava a venda potencial. Então, eu tinha lá o meu modelo que calculava essa venda potencial mensal, e ela comparava pontos, comparava localizações a partir desse resultado do potencial de venda. E esse potencial de venda era calculado a partir de um conjunto bastante grande de variáveis que levavam em consideração todas essas questões, desde facilidade de acesso até, né, população que trabalha, reside, passa e assim sucessivamente. Então, você tinha uma grande quantidade de dados ali, de variáveis, que eram calculados para poder chegar nesse valor de venda potencial e comparar, a partir desse resultado, né, todos esses pontos. Olha, isso, a conversa foi passando, já estouramos o tempo. Eu queria te agradecer muito pela sua participação, muito obrigado. Mais uma vez, foi excelente. Tá bom? Eu que agradeço aqui mais uma vez e sigo à disposição. Estamos aqui sempre abertos aí para conversar e para falar mais sobre esse tema que é, sem dúvida, apaixonante. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, professor. Um abraço.